Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. O Senhor, o Criador, quer que todos tenham vida. O Senhor, o Criador, ainda ama o que criou. Porque o amor de Deus era além do céu, que enviou o Senhor Jesus, Filho, o seu amado Filho, o seu único Filho, o seu amado Filho. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem andar na luz, o que procura paz e tem sede de justiça, e quer vencer o mal, o escapar da morte, o ter vida eterna não está em religiões, mas sim no homem, se voltar para Deus e crer em Cristo. Venham, 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 venham. Venham todos que querem vida, que sede de água viva e querem andar na luz, o que procura paz, que tem sede de justiça, e quer vencer o mal, o escapar da morte e ter vida eterna não está em religiões, mas sim no homem, se voltar para Deus e crer em Cristo. Você é servo, você é servo de Deus, e aí Deus te usa para atrair aos outros. Quero que você cante com toda a força, que você é instrumento de Deus para atrair aqueles para Cristo. Vamos de novo, venham todos que querem vida. Venham todos que querem vida, que sede de água viva e querem andar na luz, que procura paz e tem sede de justiça, e quer vencer o mal, o escapar da morte e ter vida eterna não está em religiões, mas sim no homem, se voltar para Deus, crer em Cristo. Finalzinho, finalzinho, só venham. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem andar na luz. Venham todos que querem vida, sede de água viva e querem andar na luz. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem andar na luz. Mas sim no homem, se voltar para Deus, Cristo. Venham, 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 venham. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem andar na luz. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem andar na luz. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem andar na luz. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem andar na luz.
Que a graça, a paz e as misericórdias de Deus, nosso Pai, e Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador, estejam com todos nós nesta manhã. Gostaria de saudar a igreja com um cordial bom dia. Igreja essa que ainda tem se reunido online, prestado culto em casa ainda, através da sua TV, do seu computador, do seu telefone. Você tem assistido esses cultos e prestado sua adoração, ainda remotamente, mas com certeza com um sentimento único. Desejo que em breve nós possamos estar reunidos aqui no templo para poder louvar e adorar, né, da maneira como sempre fizemos. Que Deus, então, nos ajude e nos ensine a hora, o tempo e a forma de voltarmos. Depois de ouvir um louvor desse, me remete à minha juventude. E podem ter certeza de que não faz tanto tempo assim. Podem ter certeza que não faz tanto tempo assim. Então, eu sou meio nostálgico, eu chego a me emocionar quando eu vejo e ouço esse tipo de louvor e adoração. O tema do nosso culto nessa manhã é escolhidos para proclamar as boas novas à nação. Escolhidos para proclamar as boas novas às nações. Vamos fazer, então, a leitura, né, do texto de introito. Inário para o culto cristão, 539. Nós vamos fazer a leitura pelo inário para lermos todos numa mesma versão. A parte que está dirigente, eu vou estar lendo. A parte que tiver a congregação, o Valci vai estar lendo, junto com os irmãos em casa. Peço para que todos participem, para que nós realmente possamos estar naquele sentimento de culto na igreja. Leiamos, então, a palavra de Deus. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciavam o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Assim, houve grande alegria naquela cidade. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Louvemos a Deus com o hino de número 227 do Inário para o culto cristão. Louve meu ser ao grandioso Senhor, ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. 1 Timóteo 1,17. Louve meu ser ao grandioso Senhor, Rei da glória. Sua bondade conserve para sempre em memória. Cante ao Senhor hinos de grato louvor, pois Ele é o Deus da vitória. Louve ao Senhor, o Deus sábio, que tudo dirige. Ele protege você e assim nada o aflige. Ao Salvador, ame com todo fervor, só nele se regozije. Louve meu ser ao Senhor, de quem vem toda graça, pois Ele dá a saúde e afasta a desgraça.
graça, firme de pé, leve o escudo da fé e da justiça couraça. Louve meu ser ao seu Deus, a bendita Trindade, pois lá do céu abençoa com muita bondade. Só Deus é luz, vista somente em Jesus, vida, caminho e verdade. Passamos para o momento de confissão. Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Salmo 67, 2. Passemos então ao momento máximo, né, de intimidade do cristão com Deus. Momento esse que nos remete à comunhão com Deus, né? Façamos nosso momento de oração. E para isso eu gostaria de convidá-los, todos que estão nos seus lares, que nesse momento parassem um pouquinho o que estão fazendo e se dedicassem a conversar com Deus. Temos vivido dias difíceis, temos vivido dias complicados na nossa vida, no nosso dia a dia, e nós precisamos mais do que nunca, estar ligados com Deus, com aquilo que Ele tem feito e aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Então, Senhor, ensina-nos a voltarmos aos nossos cultos presenciais. Temos visto membros, pessoas, irmãos nossos da igreja, falando e manifestando sobre os seus desejos de estarem juntos novamente, retornarem, mesmo com as limitações. Mas precisamos, Senhor, decidir isso com sabedoria, segundo a orientação do Teu Espírito Santo. Senhor, olha para a Tua igreja e dá-nos a Tua direção, a Tua orientação para trabalharmos e enfrentarmos de forma correta e com disposição os desafios que estão sendo colocados diante de nós, na tentativa de fazer vencer essa escuridão. Ajuda-nos, Senhor, a vermos neste mundo, neste bairro, em nossas vidas, em nossas casas, os feridos, os despossuídos, os perdidos, os quebrados, solitários e isolados. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia dos que morrerão ainda hoje. Tem misericórdia, Pai, dos entes queridos dessas pessoas, para que suportem, Senhor, o vazio da solidão, a saudade. Tem misericórdia, Senhor, dos que estão passando por isso, sofrendo o vazio, a saudade daqueles que se foram. Tem misericórdia, Senhor, do nosso município. Tem misericórdia do nosso estado. Tem misericórdia, Pai, do nosso país. Dê sabedoria, Deus, ao nosso presidente e aos seus ministros, aos governadores dos estados. Abençoe os prefeitos, Senhor, recém-empossados, e aos políticos que realmente querem o bem desse país, realmente querem o bem dessa nação. Olha, Senhor, os que estão sem as suas fontes de ganho, sem seu emprego, com os recursos quebrados, exauridos, minguados. Tem piedade, Senhor, dos que trabalham na segurança civil, na segurança militar. Faz-nos entender, Deus, que a diversidade étnica e racial é uma das tuas maneiras de forma imparcial, de nos mostrar o teu amor perfeito e real por todos nós. Ajuda-nos, Senhor, a cuidar dos órfãos e das viúvas sem assistências, dos especiais, dos drogados, dos refugiados e necessitados.
O que podemos fazer, Senhor, em relação às crianças abusadas? Tem piedade, Senhor, da raça humana. Tem misericórdia, Pai. Ilumina os que estão trabalhando por e com vacinas, remédios e outros. Apressa, Senhor, a cura desta pandemia. Abençoe os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, enfermeiros, técnicos, maqueiros, roupeiros, serventes presentes nesta árdua luta, juntam-se aos que nos hospitais e centros de saúde salvam vidas, colocando as suas mesmas em risco. Ouve, Senhor Deus, quando oramos, no silêncio do nosso lar, no silêncio, Senhor, das nossas vidas, com gemidos, Senhor, nos nossos corações. Ore por sua vida nesse momento, peça a Deus, coloque diante de Deus aquilo que tem afligido seu coração. Ore por sua família. Ore por alguém que você conhece e que está sofrendo e que precisa do cuidado de Deus. Oremos pelos pais de oração dos jovens da igreja. Oremos pelos enfermos. Lembre da lista de oração que é compartilhada nos grupos da nossa igreja. Procure os irmãos que precisam e contam com a sua oração, de acordo com a inicial do seu nome. Ore nesse momento pela irmã Alda, que precisou de hospitalização e está fazendo alguns exames, que precisa de resposta de Deus, do cuidado de Deus, por ela e sua família. Oremos pela nossa irmã Creuza Bernardo, mãe do Kleber Bernardo, da Cristiane Bernardo, da Clésia e da Cleide, do Jonathan, esposa do irmão Bernardo. Ore pela irmã Creuza, que já foi membro da nossa igreja e que está hospitalizada também. Ore pelos jovens, adolescentes e crianças dessa igreja. Ore pelo pastor Valdemir também, por ele, para que Deus preserve a sua saúde. Ore pela sua família. Agradeça a Deus pelo restabelecimento da irmã Raquel. Lembremos de orar por nossos missionários, para que Deus se faça presente até nos confins da terra. Senhor, o nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por termos o privilégio de te conhecer, por termos, Senhor, o privilégio de ouvir a tua voz quando tu fala conosco. Muito obrigado, Deus, porque tu nos permite livre acesso até teu Filho Jesus Cristo, através da nossa oração. Muito obrigado por essa intimidade que nós temos. E queremos te colocar então, Senhor, os nossos pedidos de oração. Te apresentar, Deus, as nossas vidas, nossos anseios, nossas dificuldades, para que tu, Senhor, cuide de nós. Cuide dessa igreja. Cuide do pastor dessa igreja. Cuide de sua família e dos missionários. Muito obrigado, Senhor, por se fazer presente em nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos ter um louvor nesse momento, a participação especial da nossa irmã Estela Macedo. Tá. O irmão Valcir está me recordando aqui. Antes de a gente estar com a participação da Estela, que já está aqui, vamos ter o nosso momento de oração por missões. Está chegando o Ramadã. O Ramadã é um dos meses do calendário islâmico.
mas ele é muito importante porque é o mês em que eles acreditam que Maomé recebeu o Corão. Neste mês, eles jejuam desde antes do nascer do sol até o pôr do sol. E este jejum inclui não apenas se abster de alimentos, mas também da própria água e de outras coisas. Eles levam normalmente isso muito a sério. Mas é também um momento de muita luta espiritual. Por isso, nós resolvemos pedir a sua ajuda, pedir que você nos ajude a orar, porque muitas pessoas têm conhecido a Jesus Cristo justamente durante o Ramadã. Você pode nos ajudar? نقدم فنبت بزمرت الرياض كيل גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים Deus, me leve pra um lugar que eu possa me esconder. Eu queria tanto tempo com você. Deus, só por um momento me esconda da luta. Deixa eu te ouvir um pouco mais, Deus. E eu prometo que eu vou voltar mais forte, dependendo de ti, não da minha sorte. Nesse momento, me traga abrigo. Eu preciso tanto da sua paz. Derrame a sua paz sobre a minha cabeça. Tendo a sua paz, eu tenho a certeza que estou andando no caminho certo. Enquanto eu te louvo, eu te sinto perto. Derrame a sua paz sobre a minha cabeça. Tendo a sua paz, eu tenho a certeza que estou andando no caminho certo. Enquanto eu te louvo, eu te sinto perto. Me traga paz. Deus, me leve pra um lugar que eu possa me esconder. Eu queria tanto tempo com você. Deus, só por um momento me esconda da luta. Deixa eu te ouvir um pouco mais, Deus. E eu prometo que eu vou voltar mais forte, dependendo de ti, não da minha sorte. Nesse momento, me traga abrigo. Eu preciso tanto da sua paz. Derrame a sua paz sobre a minha cabeça. Tendo a sua paz, eu tenho a certeza que estou andando no caminho certo. Enquanto eu te louvo, eu te sinto perto. Derrame a sua paz sobre a minha cabeça. Tendo a sua paz, eu tenho a certeza que estou andando no caminho certo. Enquanto eu te louvo, eu te sinto perto. Me traga paz. Um momento de paz, eu e você. Yeah, yeah. E nada mais vai importar, Deus. Não, 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 não.
Estela, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Muito lindo o seu louvor, com certeza falou muito aos nossos corações. Jovens, lembrem-se dessas palavras. Proclamação e edificação. Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga à cidade de Judá, aqui está o seu Deus. Isaías 49. Eu tenho grande prazer nesse momento de estar aqui na igreja, né, na direção do culto. Em nome da minha família, eu gostaria muito de agradecer a Deus por essa igreja, por fazer parte dessa igreja, e ao pastor Valdemir, que tem se preocupado muito conosco, né, tem se preocupado conosco, e se preocupa com a sua igreja de uma forma geral. Tanto que ele não deixa de fazer as suas reflexões e envia suas reflexões através dos grupos, do YouTube. É uma forma da igreja estar sempre ouvindo a voz do seu pastor. O pastor fala com as suas ovelhas e suas ovelhas reconhecem a sua voz. Mas uma satisfação particular é de poder estar aqui junto com uma pessoa que fez parte, né, do meu crescimento na igreja, contemporânea. Enquanto eu era dos embaixadores do rei, ela era das mensageiras, fazia parte dessa organização. Ela fez alguns trabalhos fora e, no meio desses trabalhos, eu tive a oportunidade de uma vez, ainda dando aula na EBD, era jovem, não tem muito tempo, tenho a certeza disso. Mandei um e-mail assim, despretensioso, né, para dar uma força, né, e ela respondeu esse e-mail, me contou parte da experiência que vivia na época. Isso foi muito bom para mim, muito gratificante. Então, eu recomendo a todos vocês aí que estão em seus lares aí, que sempre se lembrem das pessoas que estão trabalhando fora, com missões, em outros lugares, e mandem suas mensagens, né, digam que estão orando, digam que estão torcendo pelo trabalho, perguntem como está o trabalho, é muito gratificante. Então, Aline, a palavra está com você. Bom dia, amada igreja, bom dia a todos que estão aí em seus lares ou em algum lugar caminhando, mas ouvindo, participando conosco desse culto, desse privilégio que temos de nos reunirmos, mesmo distantes, nesse novo momento. Que Deus realmente nos abençoe esse momento que teremos para compartilhar a palavra de Deus. Para mim, realmente é um motivo de gratidão estar aqui, por ter compartilhar nesse momento uma reflexão que primeiro falou comigo. Deus trouxe primeiramente a mim essa mensagem, então eu gostaria de compartilhar com o amado irmão e irmã que está aí me ouvindo nessa manhã. O título da minha mensagem é Fale, não se cale. Fale, não se cale. E eu vou estar lendo o livro de Atos, capítulo 4, do versículo 5 até o versículo 20. Atos, capítulo 4, do versículo 5 até o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, o arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, tomai conhecimento a vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular.
E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu e nem existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, eles haviam iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: que faremos a estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para que não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Quero destacar aqui o versículo 20, que na versão NVI diz: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Fale, não se cale. O contexto desse versículo, ele se inicia, na verdade, no capítulo 3, um capítulo antes, quando Pedro e João estão prestes a entrar no templo e encontram, então, um homem aleijado de nascença. Aquele homem era conhecido por todos ali, pois ele vivia de pedir esmolas. João e Pedro, pouco tempo antes, eles teriam tido uma das maiores experiências já vividas. Eles viram Jesus Cristo subir aos céus e receberam o Espírito Santo de Deus, que lhes deu poder e autoridade para realizar tal milagre. Aquele homem foi curado e logo entrou também no templo junto com os discípulos para adorar a Deus. Essa cura milagrosa foi para nós missionários o que chamamos de ponte, para que Pedro fizesse o seu sermão evangelístico e anunciasse as boas novas de Jesus àquelas pessoas. Porém, os líderes judeus e as autoridades locais prenderam João e Pedro por estarem pregando o evangelho e pediram, como nós lemos no texto, para que eles não mais falassem de Jesus às pessoas. E é nesse contexto que eles pronunciam a frase que eu destaco aqui para essa reflexão nessa manhã. Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Versículo 19, versículo 20. Fale, não se cale. Temos vivido uma época onde tudo é relativo, onde tudo depende, em que até mesmo as certezas que antes tínhamos têm sido questionadas e relativizadas. Parece que o certo não é mais tão certo assim, e o errado não é mais tão errado assim. Tem sido difícil até mesmo reconhecer os verdadeiros cristãos. Muitos cristãos hoje não se diferenciam em nada dos ditos não crentes. Inclusive, estes sequer sabem que professam a sua fé. Sim, esta tem sido uma dura realidade. Parece que as pessoas não entendem mais a necessidade de pregar o Evangelho, de falar de Jesus Cristo. Isso virou uma obrigação de pastores, líderes, evangelistas e missionários. E na visão de alguns, dizem que eles não fazem nada além de sua obrigação, pois até ganham para isso. Não, eu nunca ouvi isso dito diretamente a mim, enquanto missionária, mas confesso que eu já ouvi muito disso dito
nas entrelinhas, indiretamente. Principalmente quando me questionam do porquê sair daqui do Brasil para ir ser missionária na África. Já me disseram, mas o Brasil, o Rio de Janeiro, a nossa igreja precisa tanto de você aqui. Para que ir tão longe se há tanta necessidade? Eu sempre respondo, eu estou indo porque você está ficando. E você fará a sua parte no trabalho de evangelização. É aí que vêm as respostas. Mais, cheia de desculpas. E sabe o que eu interpreto disso tudo? Nós temos perdido a essência do Evangelho, a urgência da proclamação da palavra. Temos desacreditado na iminência da vinda de Cristo. Temos nos afastado de Deus. João e Pedro, ao pronunciarem a frase que eu uso como base para essa reflexão, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, tinham, a meu ver, 3 motivos que os levaram a falar e não se calar. E é nesses 3 motivos que eu quero confrontar você nessa manhã, servo e serva do Senhor Jesus, senhor ou senhora, jovem ou criança. Sim, eu quero confrontar para que você se autoavalie e responda para si mesmo a que nível está a minha fé em Cristo Jesus. Eu sou realmente um crente convertido a Cristo ou sou apenas convencido? O primeiro motivo que levou os discípulos de Jesus a falarem e não se calarem foi o fato deles terem vivido uma experiência profunda com Cristo. Viver uma experiência profunda com Cristo. Só podemos falar com propriedade de alguém se nós temos intimidade e profundo conhecimento dessa pessoa. Os discípulos, eles não podiam se calar diante das experiências que eles haviam vivido com o Mestre. João e Pedro, assim como os demais discípulos, haviam vivido momentos inesquecíveis na companhia de Jesus. Desde o momento que Cristo iniciou o seu ministério, Ele chamou os 12 para caminharem lado a lado com Ele. Foram longas as noites de jejum, de oração, foram longos os períodos de ensinamentos do Mestre Jesus, foram muitos os prodígios e milagres testemunhados por eles. Eles viram com seus próprios olhos Cristo curando enfermos, fazendo surdos ouvirem, mudos falarem, cegos enxergarem, paralíticos andarem e mortos ressuscitarem. Não havia nada que eles não tivessem testemunhado. Eles ouviram com seus próprios ouvidos Jesus ser aclamado, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Como também ouviram, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Eles não poderiam se calar diante de tudo isso que eles tinham visto e ouvido. Ao pregar com tanta ousadia, os discípulos tinham essas experiências em mente. Isso era profundo demais, era como se algo maravilhoso demais tivesse acontecido com você e você não pudesse guardar só para si. É preciso compartilhar, é preciso dividir essa notícia maravilhosa, é preciso falar e não se calar. E é esse um dos motivos que levaram os discípulos a pregar o Evangelho com tanta ousadia. Eles viveram experiências profundas com Cristo. E você? E você que está me ouvindo? Você já viveu experiências profundas com Cristo? Você já testemunhou das maravilhas de Deus realizadas através do seu Filho Jesus em sua vida? Sim, o meu propósito aqui nessa manhã é de confrontar. Eu quero confrontar você nesse momento e levá-lo a refletir, a fazer uma autoanálise e a se indagar. Por que eu tenho me calado?
Por que eu não tenho falado daquilo que eu tenho visto e ouvido? Por quê? Um dos motivos pode ser porque você ainda não viveu uma experiência profunda com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Sim, você pode ser, sim, membro dessa igreja ou de outra, batizado, ser piedoso no que se refere a vir à igreja aos domingos ou, nesse novo momento, assistir nossos cultos online, ser dizimista fiel e, ainda assim, não ter vivido uma experiência profunda com o Senhor Jesus. Você pode ser convencido que é salvo, mas não é. Pois quem é salvo vive experiências diárias com o Senhor. Quem é salvo não pode se calar diante de tudo o que vê e ouve. Quem é salvo não pode se calar diante das injustiças, dos erros, do pecado. Quem é salvo fala e não se cala. E eu quero aqui orar por você. Sim, eu vou fazer algo diferente nessa manhã, e não muito convencional. Eu vou dar uma pausa nesse ponto do sermão e vou estar nesse momento orando por você, que está aí ouvindo essa mensagem. Você que se sentiu nesse momento confrontado com essa palavra, eu quero orar agora por você, nesse momento, para que você venha a ter uma experiência verdadeira, profunda com Jesus Cristo. Um encontro profundo com o Mestre. Oremos. Pai querido, Pai amado, eu quero clamar a Ti, ó Pai, por aqueles que estão ouvindo nesse momento essa parte, ó Pai, e foram confrontados com essa palavra, que ainda não tiveram uma experiência profunda com o Senhor Jesus Cristo, que ainda não se entregaram, ó Deus, entregaram seus corações, a sua vida a Jesus como Senhor absoluto de suas vidas, Pai. Eu quero clamar que nesse momento, ó Pai, eles venham fazer essa decisão ao Teu lado. Que nesse momento, ó Pai, eles venham, ó Deus, abrir os seus corações, a sua mente, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo invada o seu coração e que eles possam viver experiências profundas e diárias com Jesus. Pai, em nome de Jesus, haja nos corações, ó Pai, neste momento, que eles possam, ó Deus, entender a necessidade de se entregar real, de viver verdadeiramente, ó Pai, um encontro contigo e que o façam nesse momento, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. O segundo motivo que levou os discípulos de Jesus a falarem e não se calarem foi a certeza do chamado. Antes de subir aos céus, Jesus deixou uma ordem. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, 19 e 20a. E Atos 1:8, lemos essa mesma ordem, mas em outras palavras. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O chamado aqui é para fazer discípulos, para ensinar, testemunhar. Esse chamado não foi só para os discípulos da época de Jesus. O chamado, ele é para mim, ele é para você, hoje. Nós temos que falar, não podemos nos calar, pois Deus nos chama hoje para sermos as suas testemunhas. Você que é salvo e vive experiências profundas com Jesus Cristo, você precisa ter a certeza de que você é chamado por Deus. Você, ao entregar o seu coração a Cristo, você foi escolhido para testemunhar daquilo que Ele fez e que Ele faz em sua vida. E isso independe de lugar, seja em Jerusalém, contextualizando, aqui em Campo Grande, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança, no seu círculo de amigos, seja em toda a Judéia, Rio de Janeiro, talvez poderíamos dizer assim, seja em Samaria, em qualquer lugar do Brasil
ou seja, nos confins da terra, na África, Ásia. Não importa o lugar, Cristo te chama para testemunhar. Aproveito aqui para contar a história do meu chamado. As mensageiras do rei, elas ouviram recentemente, pois eu compartilhei com elas numa oportunidade em que tive, mas eu poderia falar, vou aproveitar para falar agora a toda a igreja, pois sempre há algo que deixamos de contar ou uma pessoa que nunca ouviu. Aos 8 anos de idade, nas mensageiras do rei, aqui na igreja, eu entendi o sacrifício de Cristo na cruz por mim e o aceitei como Senhor e Salvador da minha vida. Não foi um dia específico, mas essa entrega ela foi se construindo ao longo dos estudos e à medida que eu crescia no conhecimento da palavra. Aí eu fui me firmando cada vez mais. Eu me batizei com 8 anos de idade nessa igreja, em dezembro de 1993, exatamente nesse batistério. E me lembro de algumas experiências profundas que vivi. Em minha casa, eu tenho a minha avó, minha avó Carline, que hoje está com 93 anos, e ela sempre amou cantar com seu lindo contralto. Ela canta até hoje. E me lembro dela cantando o hino Foi na Cruz. E aquelas letras, ao ouvir, foram entrando no meu coração. Eu ainda era criança, mas eu já tinha plena consciência do meu pecado e fiz questão, então, de pegar o cantor cristão, naquela época, não era nem hinário, era o cantor cristão, para ler a letra desse hino. E ao ler a letra, eu comecei a chorar. Comecei a chorar porque eu entendi que Cristo, Ele morreu por mim. Foram inúmeros os sermões do pastor Valdemir, que faziam convite para aceitar Jesus e vir até aqui à frente. E meu coração, ele ardia em chamas com vontade de me entregar de novo a Cristo. Sim, eu já era salva, eu tinha a convicção disso, mas às vezes a palavra era tão profunda, falava tanto ao meu coração, que eu sentia que eu precisava novamente me render a Jesus, pedir novamente perdão pelos meus pecados e me entregar a Ele. Isso, às vezes, me levava até mesmo a uma certa crise, achando que eu era fraca na fé. Mas com a maturidade espiritual, eu vi isso como algo normal e até mesmo maravilhoso de viver. É o renovar da fé. É a volta do primeiro amor. Só compartilhar de novo essa experiência, essa narrativa com vocês, eu já fico emocionada. É maravilhoso demais. Mas não parou por aí. Deus tinha ainda algo mais específico para mim. E aos 12 anos, num culto missionário aqui na igreja, numa das primeiras vezes em que o missionário Miguel Zuger esteve aqui, pois eu ainda me lembro bem do sotaque dele, ainda muito carregado, misturado com o espanhol, com bastante dificuldade em falar português. E ele, ao fazer, então, um apelo missionário para aqueles que entendiam que Deus os chamava para serem missionários virem aqui à frente, eu vim, aos prantos, eu vim. Confesso que eu não me lembro como eu cheguei aqui à frente, não me lembro. Eu sei que eu vim chorando, pois algo ardia tanto em meu coração, que eu não tinha dúvidas que era Deus me chamando. E daquele dia em diante algo mudou. Eu sabia que um dia eu iria para missões. Por mais que todos olhassem e vissem que eu era apenas uma criança, para mim não tinha sido um evento passageiro, não era somente emoção. É claro que eu segui a minha vida, como todo adolescente, como todo jovem. Eu terminei meus estudos, concluí o ensino médio, e na fase da grande decisão, que é o momento em que escolhemos qual universidade fazer, qual faculdade fazer, eu escolhi então participar do projeto Radical África, um projeto missionário a longo prazo. Aos 18 anos, então, eu me inscrevi
e aos 19 anos eu fui participar da segunda turma desse projeto da Junta de Missões Mundiais, em 2004. Que experiência incrível, que experiência incrível. Minha fé e o meu chamado, eles foram testados em todos os sentidos que vocês possam imaginar. Quantas lutas, quantos desafios, quanto choro. Eu vivi a experiência do quase morte, mas tudo isso, ele trouxe para mim uma certeza de chamado, uma convicção de que era isso que Deus queria para mim, que até hoje, é o que me sustenta no campo missionário. Sim, eu também vivi inúmeras alegrias, várias experiências maravilhosas, muita felicidade. Eu me lembro bem da primeira vez em que cheguei numa aldeia onde nunca havia pisado um missionário, onde nunca ninguém havia ouvido falar de Jesus. A primeira vez que eu fui até os confins da terra. Certeza do chamado. Certeza do chamado. É a certeza do chamado que nos impulsiona a falar e não se calar. Certeza essa que você que está em casa, que você está me ouvindo essa mensagem, você pode ter agora, se você aceitar o chamado de Cristo para a sua vida. Sim, Ele te chama. Cristo te chama, Ele te chama para testemunhar do seu amor, para você falar daquilo que você tem experimentado dEle. Ele te chama. E qual a sua resposta a esse chamado? Quero aqui, mais uma vez, dar uma pausa nesse segundo ponto e orar por você, para que você tenha certeza do chamado. Oremos. Pai querido, Pai amado, nesse momento, ó Pai, eu venho clamar por aqueles, ó Deus, que já te conhecem, já entregaram seu coração a Ti, vivem experiências profundas contigo, mas ainda, ó Pai, ainda não entenderam, ó Pai, que o Senhor os chama para testemunhar, para falar do seu amor. Senhor, dê coragem, dê ousadia, ó Pai, para que eles entendam, ó Pai, o teu chamado e comecem, ó Deus, a anunciar as boas novas, ó Deus, aonde eles estiverem, ó Pai. Deus, que eles venham a aceitar o chamado que o Senhor tem para a vida deles, Pai. E aqueles, ó Deus, que porventura ardem em seus corações como um dia ardeu e ainda arde em meu coração o desejo, ó Pai, de se entregar completamente a Ti e te servir, ó Deus, como missionário em algum lugar, ó Pai. Senhor, que essas pessoas, ó Deus, possam dizer nesse momento, ó Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor venha testificar nesse coração, ó Pai, o chamado específico que o Senhor tem para a vida dele, Pai. Em nome de Jesus, clamamos, ó Pai, nesse momento, que quem está nos ouvindo nesse momento, Pai, possa entender, ter a convicção de que o Senhor os chama, ó Pai, e que eles venham a falar e não se calar. Em nome de Jesus, Pai, que oramos. Amém. O terceiro e último motivo que, a meu ver, levaram os discípulos a falarem e não se calarem foi a obediência a Deus, assumindo as consequências. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Versículo 19, versículo 20 de Atos 4. Nesse ponto, os discípulos de Jesus são postos diante de um dilema: obedecer a Deus ou às autoridades que haviam mandado eles se calarem. Sim, a própria Bíblia nos fala que nós devemos ser submissos às autoridades. E Jesus havia deixado esse ensinamento muito claro aos seus discípulos. Mas quando essas autoridades, elas se opõem à vontade de Deus, o que fazer? Não. O verdadeiro crente em Jesus, ele não possui a menor dúvidas quanto para responder essa questão. É claro que nós devemos obedecer a Deus, mas quando essa obediência ela pode trazer consequências sérias,
Essa é a primeira vez que João e Pedro são presos, primeira de muitas outras que estariam por vir. Ao desenrolar da leitura do livro de Atos, nós vemos inúmeras histórias onde os primeiros cristãos foram perseguidos e mortos por causa do Evangelho. E essa história, ela se repete nos dias de hoje. Para você que está aí sentado no conforto da sua casa, pode soar um pouco estranho e muito distante isso, mas nesse exato momento existem irmãos e irmãs em Cristo que estão sofrendo devido à sua fé. Eles estão obedecendo a Deus, mesmo que lhes custe a própria vida. Como eu já contei para vocês, o meu chamado ele se deu ao ouvir o testemunho de um ex-muçulmano, Miguel Zuger. E eu tinha certeza que um dia eu iria trabalhar com esse povo. Inclusive, vemos que estamos no período, assistimos há pouco o vídeo onde nós estamos no período do Ramadã, realmente um período muito complicado, ao mesmo tempo de muitas oportunidades para alcançar o povo muçulmano. E no que se refere à perseguição do Evangelho, os países de predominância muçulmana são, sem dúvida, os que mais perseguem e matam os cristãos. Mas quando Deus nos direcionou, a mim e a minha família, para atuarmos onde nós estamos trabalhando hoje, eu confesso que nesse ponto eu fiquei aliviada. O país onde vivemos, de maioria muçulmana, quando ali chegamos, era um país tranquilo. Por mais que os vizinhos, países vizinhos, houvessem histórias de perseguição, em algumas regiões, no país onde morávamos, nós nos sentíamos seguros ali. Perseguição religiosa era uma coisa que eu confesso que nunca imaginei que iria viver. Mas como os irmãos que nos acompanham bem sabem, tudo mudou a partir de 2016. Começamos a ouvir a história de ataques terroristas na fronteira do país, no norte e no leste. Cada semana, um novo ataque. Pessoas morrendo semanalmente. Chegaram a ter a audácia de atacarem 2 pontos super estratégicos bem no centro da capital, muito, muito próximos a nós. De repente, a igreja vira alvo. Os terroristas ganharam repercussão mundial quando eles sequestraram pela primeira vez um casal de missionários naquele país. A esposa ela foi liberada meses depois, mas o marido, até hoje, nós não temos mais notícias. Perdemos o chão naquele momento. Toda aquela sensação de segurança que nós tínhamos não existe mais. Um novo sentimento, ele começou a permear os nossos corações e as nossas mentes. O medo. Sim, somos seres humanos e temos medo, sim. Temos medo daquilo que pode vir a acontecer conosco ou com a nossa família. Mas o que fazer? Obedecer a Deus ou aos homens? Não há dúvida em nossos corações. Escolhemos obedecer a Deus, assumindo as consequências, pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Incrível que, juntamente com o medo, vivemos uma outra experiência extraordinária. O fortalecimento da fé daqueles nossos irmãos em Cristo Jesus. Nós presenciamos a igreja naquele país se humilhar e orar. Orar como nunca fizeram antes. Em nossos cultos hoje lá na África, o maior tempo depois da pregação é destinado à oração. Começamos a ver a igreja africana a orar como nós nunca havíamos feito. E o que mais nos marcou? Eles, em momento algum, eles oram pedindo pelo fim da perseguição religiosa. Eles pedem por força, por coragem, para se manterem fiéis quando chegar a hora deles. Eles falam, não se calam, nem que isso lhe custe a própria vida. Eles não deixam de falar daquilo que eles têm visto e ouvido.
Um dos testemunhos que nós ouvimos de um dos nossos irmãos lá na África é de um pastor que atuava no leste do país e, por causa da sua fé, ele e sua igreja foram vítimas de um ataque terrorista. Em meados de setembro de 2018, em uma manhã de domingo em sua igreja, eles se reuniram para o seu culto dominical. No meio da celebração, terroristas encapuzados entraram atirando e gritando para todo lado, falando que aqueles que negassem a Jesus, se quisessem sair com vida dali, negassem a Jesus e corressem. Muitos correram que estavam ali dentro. Ficaram somente aqueles que não negaram a sua fé em Jesus Cristo. O pastor da igreja, um senhor de 67 anos, e mais 6 membros, ali ficaram reféns dos homens armados. Eles foram postos de joelhos para serem executados. Perguntaram então ao pastor, o líder daquela igreja, por que ele não negava Jesus. E a sua resposta foi: eu poderia morrer de uma forma banal por uma doença ou por um atropelamento, ou por qualquer outro motivo. Mas morrer por causa do Evangelho é uma grande honra e é um lucro para a minha vida. Eu escolho o meu Jesus. Assim atiraram nele e o mataram. E foi assim, um por um, até chegarem na 7ª e última pessoa. Por algum motivo que não se sabe, nós podemos dizer que é a oração, os terroristas erraram os últimos tiros e não conseguiram matar o 7º membro. E por medo, porque eles já haviam ouvido um barulho por perto, medo de serem apanhados pelas forças de segurança, eles fugiram e deixaram ali aquele 7º homem com vida. E é esse mesmo membro, salvo na última hora, que testemunhou para nós todo esse ocorrido e das últimas palavras do seu pastor, que foi obediente a Deus até o fim. Obediência a Deus, assumindo as consequências. Você tem obedecido a Deus? Se sim, você está disposto a assumir as consequências dessa sua decisão? Talvez a consequência aqui para você não seja o extremo de perder a sua vida, mas de ser excluído, humilhado, zombado, criticado por ser careta ou certinho. Você está disposto a falar e não se calar? As pessoas que não são crentes e convivem com você, elas sabem da sua fé em Jesus? Você já testemunhou de Cristo a elas? Ou você tem vergonha? E numa situação extrema, você negaria a sua fé em Cristo? Quero aqui, mais uma vez, dar uma pausa, parar e orar por você. Oremos. Pai querido, Pai de amor, Pai, eu quero clamar nesse momento, ó Pai, por aqueles que têm vivido experiências profundas contigo, que já te aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas, que entendem o chamado do Senhor Jesus hoje para as suas vidas, de falar e não se calar. Ó Pai, que eles sejam obedientes a Ti, ó Deus, e que eles, ó Deus, assumam as consequências dessa obediência. Ó Pai, não sabemos, ó Deus, as pressões internas e externas que eles têm sofrido, mas, ó Pai, que eles possam se firmar em Ti, nessa convicção, ó Deus, no amor que o Senhor tem por eles, ó Pai, no chamado específico que o Senhor tem para cada um deles, ó Pai, que nesse amor, ó Pai, eles possam descansar, ó Pai, e obedecer, serem fiéis até o fim de suas vidas, ó Pai, que eles venham falar e não se calar. Que eles venham ser obedientes a Ti, ó Pai. Que eles venham obedecer a Tua voz. Quando o Senhor falar aos seus corações e suas mentes, para eles falarem, para eles testemunharem, para eles irem, para eles, ó Deus, visitarem, que eles assim o façam, ó Pai. Que eles sejam obedientes
obedientes, assumindo as consequências, ó Pai. Sabemos inúmeras pressões, ó Pai, que os crentes em Cristo têm sofrido nesse momento, mas eu quero clamar, ó Pai, que o Senhor derrame a Tua força, a Tua coragem, ó Deus, a Tua ousadia, ó Deus, para esses que estão nos ouvindo nesse momento, ó Pai, a assumirem as suas escolhas de serem obedientes, ó Pai, independente daquilo que eles venham enfrentar, e que o Senhor os fortaleça nessa decisão, dia após dia. Essa é a nossa oração, Pai, que a Ti fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui estão, então, os 3 motivos que levaram os discípulos de Jesus a falarem e não se calarem. Viver experiências profundas com Cristo, a certeza do chamado e a obediência a Deus, assumindo as consequências. Viver experiências profundas com Cristo. A minha oração e o meu desejo é que você, nessa manhã, ao ser confrontado neste ponto, você se entregue totalmente a Deus. Você viva diariamente experiências profundas com Jesus e fale do seu amor e daquilo que Ele fez e fará na sua vida. Fale, não se cale. No que se refere à certeza do chamado, a minha oração e o meu desejo é que você entenda que você é chamado para testemunhar do amor de Deus, chamado para pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não, chamado para falar e não se calar. O chamado, ele não precisa ser necessariamente específico para sair da sua casa, ir para uma outra cultura ou um contexto de entrega total. Você é chamado para testemunhar aonde você estiver. Isso não é um privilégio nosso enquanto missionário, e sim de todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porém, assim aqueles cujo coração e ouvidos ardem a ouvir a voz de Cristo, os chamando para algo mais específico. E se esse é o seu caso, entregue hoje sua vida nas mãos de Deus. Diga, eis-me aqui, envia-me a mim. Fale, não se cale. No que se refere à obediência a Deus, assumindo as consequências, a minha oração e o meu desejo nessa manhã é que você obedeça a Deus acima de qualquer coisa e assuma as consequências de ser um servo, uma serva fiel ao Senhor, pois vale a pena. Vale a pena ser maltratado, vale a pena ser zombado, vale a pena ser humilhado por causa do nome de Jesus, vale a pena ser excluído, vale a pena ser torturado e até mesmo morto por causa do nome de Jesus. Pois nas palavras do missionário Jim Elliot, martirizado pelos indígenas no Equador, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, que não pode guardar, para ganhar aquilo que não pode perder. Fale, não se cale. Que Deus nos abençoe. Louvor e consagração. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita, que mandem trabalhadores para a sua colheita. Lucas 10, 2. Bom dia, amada igreja. Esse dia de domingo especial, né? Onde nós estamos em família, reunidos para adorar e bendizer ao Senhor. Nós louvamos a Deus, né, pela existência dessa igreja, Igreja Batista do Parque São Basílio, e a sua missão, né, de anunciar o Evangelho. Nós teremos alguns avisos, né? O primeiro aviso é da união, como sempre fazemos. Nesta tarde, noite, né, a partir das 5h30, teremos conosco mais uma vez o pastor Hernandes Dias Lopes.
pastor Hernandes estará falando sobre princípios de Deus para casais. É uma palestra em torno de 40 minutos, onde você, casal, família também, né, como um todo, pode estar conosco às 17h30 deste domingo. Né, deste domingo. A juventude também estará se reunindo às 16 horas, correto? Às 16 horas a juventude também estará se reunindo com a sua liderança, né, para também uma programação especial. Tá? Venham todos, né, e aqueles que a reunião da juventude é presencial aqui na igreja, a reunião dos casais é online, né, via YouTube. Nós temos falar também, irmãos, de uma reunião do Conselho de Finanças. O Conselho de Finanças fará a reunião no próximo domingo, dia 2 de maio. E nesse dia 2 de maio, o Conselho de Finanças estará prestando contas, né, um relatório financeiro. Os irmãos interessados em participar devem obter as informações depois nos canais oficiais da igreja na internet, ok? Nós temos também o projeto Igreja na Rua, que está convidando os irmãos que queiram participar da elaboração de material para para uma missão, né, que será feita no dia 9/5, no Dia das Mães. Serão confeccionados 6.000 balões, né, em forma de coração e serão distribuídos aqui nas adjacências da igreja, né, no bairro Ipiranga, Sedai e São Basílio. Então, o primeiro vai ser feito aqui na igreja e amanhã, segunda-feira, a partir das 8 horas, estará, né, um grupo aqui na igreja e que aqueles irmãos que quiserem, né, sejam jovens, adolescentes, idosos, até 100 anos, está valendo, tá bom? Está aqui na igreja com a gente para fazer esses balões, né, começar a confeccionar esses balões, né, que será distribuído, então, no Dia das Mães, aqui nas cercanias da igreja. Nós temos uma solicitação que eu vou fazer a respeito dos irmãos que fazem as suas contribuições para a igreja via Pix. O Pix é um novo modelo, né, de transferência, que esses irmãos possam passar os seus recibos para, no caso, para o meu Zap ou para o e-mail da igreja, porque, às vezes, há dificuldade de identificação. Às vezes, a pessoa consegue colocar do lado Maria, mas Maria, eu tenho mais de 30 Marias na igreja, então não há condições de eu saber que Maria que é. Lógico, se a pessoa tiver um nome um pouco exótico, né, Apolinário, só tem um na igreja, Apolinário, então é o Apolinário de tal, então a gente não vai errar. Mas botou Maria do lado, é meio complexo, né? Se a pessoa não tiver mandado para nós o comprovante, ou nos ligar, né, tanto faz, a gente não vai poder identificar essa contribuição e ela vai ficar com uma contribuição avulsa, né? Uma contribuição avulsa para a igreja. Falando de contribuição, né, nós continuamos a reforçar as contribuições para Burkina Faso. Os irmãos sabem, né, da nossa necessidade com a Junta de Missões Mundiais. Estamos fortalecendo, né, o nosso caixa com relação a Burkina Faso. Você que ainda não faz parte das contribuições, não faz as suas contribuições para Burkina Faso, você possa fazer um esforço, né? A gente sabe que os irmãos têm contribuído, graças a Deus por isso, mas faça um esforço para nos ajudar a chegar ao valor que nós realmente acordamos com a Junta de Missões Mundiais para Burkina Faso. E na próxima quinta-feira, nós teremos a distribuição das cestas de alimentos a famílias carentes. São cerca de 100 a 120 cestas que nós distribuímos na última quinta-feira do mês. Se o irmão sentiu o desejo no seu coração de contribuir financeiramente para esse fim, nós vamos utilizá-lo, né, para a compra de alimentos, né, para ajudar a confecção das bolsas. Se o irmão quiser trazer também um alimento aqui na igreja, nós estamos aqui em expediente normal, de segunda a sexta. Ok? Então, quinta-feira será a distribuição. Se o irmão puder trazer até terça-feira, melhor ainda. Tá bom? Estaremos aqui novamente, como todo mês o fazemos. E no mais, irmãos, é agradecer aos irmãos que têm contribuído, né? Que têm realmente sido fiel à sua igreja e a Deus, né? Para estar junto conosco. E nós sempre dizemos e falamos que a igreja está com as suas contas em dia, seus pagamentos estão em dia. Nós não somos aqui, e os irmãos sabem disso, não somos apelativos à questão financeira,
Mas entendemos que a questão financeira e a fidelidade dos irmãos, né, além de ser uma coisa boa, uma coisa que traz alegria ao seu coração, também alegra o coração de Deus quando é feito de todo o coração, um coração alegre. As contas da igreja estarão aparecendo, não sei se já estão aparecendo, mas estarão aparecendo aí. Tá? Os irmãos, então, fiquem à vontade para contribuir. E aqui fica também a nossa gratidão. Muito obrigado aos irmãos, que Deus abençoe, dê um bom almoço. Alguns irmãos têm falado sobre o negócio de almoço comigo, né? Eu estou achando que vão me convidar, após a pandemia, para várias casas. Eu não sei se a minha agenda vai suportar ir em tantos lugares para almoçar. Mas eu estarei à disposição, né? Fernando já me convidou também, né, Fernando? Obrigado, tá? A primeira é do Cisne. É tanto, são muitas, tá? Deus abençoe e dê um excelente dia na presença do Senhor. Amém. Hino 538 do Inário para o Culto Cristão, fala e não te cales. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Lucas 19, 40. Quem irá nos campos trabalhar e a semente santa semear? Lembra-te de quem levou uma cruz onde expirou. Toma tua cruz também, renuncia a tudo e vem, segue o Mestre com fervor, semeando sem temor. Fale, não te cales, ergue a cruz da redenção. Cristo espera que tu fales, ou as pedras clamarão. Fale, não te cales, deixa agora os teus temores. Vá com fé aos pecadores, proclamando a salvação. A mensagem leva com amor as ovelhas que não têm pastor. Eis as multidões sem luz, perecendo sem Jesus. Fala a todos sem cessar, pois o sol vai declinar. Mostra agora compaixão e anuncia a salvação. Fale, não te cales, ergue a cruz da redenção. Cristo espera que tu fales, ou as pedras clamarão. Fale, não te cales, deixa agora os teus temores. Vai com fé aos pecadores, proclamando a salvação. É muito bom fazer parte de uma igreja que não esquece de nós, né? Vou estar lendo aqui agora a relação dos aniversariantes da semana. Enquanto eu estiver lendo, eu gostaria de ver aí, subindo no YouTube, a igreja dando os parabéns aí para todo mundo. Dom Vitoriano Vasconcelo, criança. Laura Ramos Chaves, criança. Laurinete Severina Lima Souza, Sávio Paiva Bragança. Vilma da Silva Nunes Freitas. Beatriz da Silveira de Oliveira, também criança. Juarez dos Santos Gonçalves. Tânia Regina de Oliveira Freitas. Gabriel Muniz Reis, também criança. Léa da Conceição de Oliveira, Rosângela Braz Moreira, Giovana de Souza Cias, adolescente. Marta Maria da Silva Lúcio. Jean Miller Viana dos Santos Machado, Vilma Campos Nobre dos Santos. Manuela da Cruz Borges, criança. Pedro Jorge Barbosa Figueiredo,
Fernando Augusto Volotão da Silva. Wilson Carlos Gonçalves de Araújo. Antônio e Sandra, aniversário de casamento, bodas de carbonato, 44 anos, parabéns Antônio e Sandra. Fred e Suzana, o vice-presidente, parabéns Fred e Suzana, bodas de Safira, 16 anos. Fernando e Zilanda, bodas de latão, parabéns Fernando, 7 anos de casamento essa semana. Louvemos a Deus então com o hino dos aniversariantes. Neste dia especial, seu sorriso é sem igual, não dá pra esconder. A alegria que é sem fim transformou-se no jardim e tudo por quê? Mais um ano de vida o Senhor lhe deu. Posso ver um novo brilho em seu ser. Muitas bênçãos lá do céu lhe concedeu, por isso vamos cantar. Parabéns pra você, por isso vamos cantar. Parabéns pra você. Pai amado e Pai querido, obrigado pelo dia que Tu nos dá. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que ouvimos já de Ti, por Teu recado através da música, dos cânticos, dos hinos, do louvor trazido pela Estela, pela mensagem trazida por Tua serva, Senhor Deus. Obrigado. Obrigado pela direção do Sidney, de todos aqueles que estão fazendo parte, Senhor Deus, para que esse culto aconteça. Obrigado pela vida de todos, pelas famílias também representadas. Pai querido, obrigado pelo milagre da contribuição, porque, Senhor, arde em nós o desejo de ajudar ao outro e também entendemos, Senhor Deus, que precisamos, não podemos recuar, E por isso, Senhor Deus, faz com que os nossos corações estendam e entendam, Senhor Deus, o desejo de contribuir. Obrigado pela direção da Tua igreja, através do nosso pastor, da sua esposa, enfim, da sua família. Obrigado, Senhor Deus, obrigado. Continua conosco, Senhor Deus. Obrigado pelos aniversariantes da semana, Senhor, como nós somos gratos a Ti, porque, Senhor Deus, tem dado esse privilégio e essa bênção de celebrar mais um ano de vida, seja de aniversário de vida, né, Senhor Deus, ou então de matrimônio. Abençoe a todos, Senhor Deus, abençoe a todos os casais, a todas as vidas que farão aniversário nessa semana. Nós te agradecemos, então, isso e fazemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Aline, muito obrigado. Muito obrigado pela sua dedicação, seu tempo com a juventude da tua igreja. Muito obrigado por fazer arder na igreja a chama pelo amor a missões. Que essa igreja possa falar e não se calar. Recentemente eu precisei sair e resolver algumas coisas e encontrei com uma pessoa da igreja, a irmã Lúcia Penido. Um beijo, irmã Lúcia. E em 5 minutos, 10 minutos no máximo de conversa, a irmã Lúcia desabafou várias dificuldades que está tendo nesse momento de pandemia. E aí eu me dei conta de que quanto tempo que eu não falava com ninguém da igreja por conta do distanciamento que nesse momento a gente precisa estar passando, e como isso faz falta para as pessoas, para algumas pessoas, esse momento está sendo muito difícil. Então, eu gostaria de motivar a igreja a falar e não se calar. Pega no grupo oficial da igreja um nome, algum telefone, manda um zap para essa pessoa dizendo: estou orando por você, bom dia, tenha uma boa semana, que Deus te fortaleça, porque isso vai ser muito importante, a gente reavivar esse contato. Já que a gente não pode, quando acabar o culto agora, sair e se cumprimentar, confraternizar como nós fazíamos antes da pandemia, façamos dessa forma,
Manda uma mensagem para alguém, um bom dia, que Deus abençoe seu dia, até mais tarde. No YouTube, eu vejo que a gente participa muito, né? Então, durante o culto, eu sempre vejo Fernando fala bom dia, boa noite, igreja, pastor Gilberto, enfim, a gente participa muito, né? Alguém está cantando aqui e eu vejo sempre lá, nossa, que lindo, parabéns, tal. Então, eu queria motivar a gente a estar falando e não se calando. Queria pedir para você que está assistindo o culto, vai assistir o culto à noite, que no momento de louvor, filma a sua casa, o seu culto, o seu momento de prestar o culto, esse momento de alegria, e manda para o Cizinho, vou arrumar um problema para o Cizinho, manda para o Cizinho, para o Gilberto, e a gente, de repente, vai tentar, vou falar com o Cizinho aqui, nem combinei com ele, mas já vou falar, para a gente arrumar um tempinho e colocar assim, uns 5 segundos, né, 1 minuto, 30 segundos, colocar o seu culto, né, para a gente poder estar celebrando isso juntos, realmente, né, para a gente poder estar nos vendo novamente, mesmo que seja através da tela do computador, da tela do celular, da televisão. Declaração final. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Romanos 10, 15. Nosso Deus e Pai bondoso em Jesus Cristo, por meio do seu Espírito Santo, ajuda-nos a compreender e a viver o teu reino. Pois os dias, ó Senhor, todos os dias, ó Senhor, dá-nos a sabedoria para avançar ou recuar no tempo certo, e que descansemos em Ti, para que jamais nos sentirmos perdidos diante da maldade das pessoas perversas. Em nome e pela graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levante os olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Cuidemos dos órfãos e viúvas sem recursos, dos drogados e necessitados. Entramos para adorar, saiamos para adorar servindo.